Olá, você que está acompanhando a TVA, a TV da Assembleia Legislativa. É com grande alegria que estamos de volta aqui com o programa Política em Foco, mais um Política em Foco para debater as principais pautas do Parlamento catarinense. Comigo hoje, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Lucas, prazer recebê-lo aqui. Olá, Marcelo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom a gente discutir os assuntos que passam pela vida dos catarinenses aqui na TVA. E também João Paulo Messer. Gente, é o sul do estado dominando Política em Foco. Hoje, João Paulo Messer, também aqui da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV. João, satisfação. Opa, da mesma forma, um prazer, um privilégio poder estar aqui com você, com o Lucas aqui, com os nossos telespectadores da TVA. Contar para vocês que o João Paulo Messer está aqui, mas a cabeça dele também está no Heriberto Rilse, né? Pensando no Criciúma, já que está na torcida para subir para a Série A. Se Deus quiser, Criciúma e Chapecoense. Então você prova aí daqui a pouco, quem sabe tem uma chancezinha também, né? Tem um clássico aqui, né? Tem um clássico Criciúma. Eu vou ficar de juiz nessa. Vou ficar de juiz nessa. O Ramon Abate Abel, árbitro da CBF, é da região do Lucas, Lá de Ermo. Então ele torce pro Abate. Ele é o árbitro. Ele foi suspenso, inclusive, no Brasileiro agora. Ele apita esse jogo aí. Mas, gente, enfim, vamos para a pauta aqui da Assembleia. Seguinte, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o projeto de lei que cria a Semana Estadual da Mobilização e Conscientização sobre as Brincadeiras Perigosas. Tem gente que acha que isso ainda não existe, que é lenda. Gente, existe sim e é muito sério, prestem atenção. A iniciativa visa alertar a sociedade sobre os riscos de desafios virais na internet que têm colocado em perigo a vida de crianças e adolescentes em todo o país. De autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, o projeto propõe que a Semana de Conscientização seja realizada anualmente na primeira semana de junho e tenha como foco mobilizar famílias, escolas, órgãos públicos, entidades privadas e comunidades para proteger crianças e adolescentes. A matéria relatada pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, segue agora para votação em plenário, antes de eventual sanção do governador Jorginho Melo. Pois bem, o que é importante destacar aqui é que nos últimos anos, brincadeiras e desafios perigosos viralizaram na internet e tornaram uma preocupação crescente de pais, educadores e autoridades de saúde. Todo mundo lembra um caso famoso de uma menina que morreu depois de inalar, né? Se eu não me engano, era um spray, né? Era um desodorante spray, e ela acabou não resistindo e acabou morrendo e gerou toda uma discussão nacional em torno disso. E isso é uma realidade constante, né? E aí eu te pergunto, Lucas, onde está aí o principal problema ou a principal falha que precisa ser corrigida? Está na questão de um maior controle dos pais, o maior acesso dos pais aos que os filhos estão vendo na internet, ou quem sabe um maior controle social também e público? Onde que está a falha aí? No que precisa ser corrigido? Eu acho que é um abismo entre pais e crianças. E falo isso inclusive na condição de pai, de uma criança de 6 anos, e que muitas vezes a gente não consegue controlar quais são as informações a qual ela tem acesso. É um abismo, sim, o advento da internet, especificamente das redes sociais, ela criou um abismo. Junta-se a isso um pouquinho também até de responsabilidade, dos pais, porque eles acabam deixando que a televisão, deixando que o celular, deixando que a internet eduque e passe mais tempo com seus filhos do que eles mesmos. Então, esse abismo e essa falta de controle de acesso às informações faz com que, quando a gente tenha ciência de que exista isso, as crianças já sabem há muito tempo. Elas já estão, eu lembro, você citou um caso, eu cito outro aqui, vocês lembram da brincadeira da baleia azul, não? Uhum. Foi uma brincadeira que a criança ia se automutilando com o passar dos desafios. Só que quando o pai via isso, quando isso chegava aos olhos do pai, a criança já estava no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 10º desafio. E até lá? O que aconteceu nesse tempo? É um abismo de pai que chega em casa, pai e mãe que chegam em casa cansados, entre aspas, cansados do trabalho, não dão atenção para os filhos, deixam os filhos com o celular, deixam os filhos na frente da televisão, sem absoluto controle nenhum. E aí, aí a consequência ela é desastrosa, se você não tem esse controle. Então, por isso que falar sobre isso, oferecer, e essa semana de conscientização, ela não pode ser só na escola. Ela tem que ser no trabalho, ela não pode ser só para a criança, ela precisa ser para o pai, que precisa assumir também o seu papel de pai, precisa assumir a sua responsabilidade e precisa cuidar daquilo que o seu filho está vendo. Muito bem. João Paulo Messer,
Sua opinião? São eventos e atitudes como essa, criações como essa da Assembleia Legislativa, que acabam chamando atenção cada vez mais para aquilo que nós estamos vivendo, e não é só das crianças, não. Os adultos também estão, diríamos assim, usar uma expressão mais simples aqui, a gente está perdido nesse cenário. Nós somos escravos da tecnologia, e os pais, e aí entrando na questão da legislação que está sendo criada, os pais estão deixando com a tecnologia, deixando com esses mecanismos a criação dos seus filhos. Né? A responsabilidade, o pai se omite porque ele tem o conforto de ver o filho com algum entretenimento por algumas horas, e isso é extremamente perigoso. Então, essa lei, a criação de um conjunto de leis, eu não coloco ela de forma isolada, porque nós já temos algumas medidas, como, por exemplo, a restrição do uso do celular em sala de aula, já foi um passo extremamente significativo. Eu diria que, pelas crianças, pelos alunos, pelos adolescentes, está se começando a fazer algumas intervenções que são necessárias para nós convivermos com um elemento extra que está fazendo parte do nosso corpo, que é a questão da tecnologia, que são os smartphones. Pois é, para vocês entenderem bem, os principais pontos do projeto de lei tem a criação da Semana Estadual de Mobilização e Conscientização sobre as brincadeiras perigosas na primeira semana de junho. Então, toda semana de junho, a proposta, então, o projeto prevê que seja feita essa Semana Estadual de Mobilização. Foco na proteção integral de crianças e adolescentes, mobilizando escolas, famílias e comunidades. E ainda também protocolos para identificar e enfrentar práticas perigosas relacionadas a desafios da internet e incentivo à participação social, com atividades para os pais, responsáveis, conselhos tutelares e instituições privadas também. É claro que a questão da internet ela é um caminho sem volta. Né? Ela é importante também a questão do desenvolvimento, né, das crianças. Agora, é interessante como algumas crianças elas acabam ficando presas nesse mundo, né? Ou, por exemplo, esquece a socialização, esquece a necessidade de brincar com as outras crianças, de ser criança de fato e acaba, enfim, entrando num mundo virtual, tendo uma vida virtual. Eu acho que essa semana de conscientização deve passar obrigatoriamente também por esse tipo de incentivo. Ou, na opinião de vocês, não, isso é uma coisa muito pessoal de cada família, Lucas? Veja bem, é inimaginável você pensar hoje que a criança não vai ter acesso à tela. Não tem como, né? Você não vai conseguir colocar o gênio de volta na lâmpada, né? Exato. Utilizando dessa expressão. Então, assim, a criança vai ter. É preciso que se use a tecnologia do ponto de vista educacional? É evidente que sim, né? Tá aí, vai ser utilizado. Agora, é preciso ter um controle sobre o que a criança vai fazer com isso. Se ela vai utilizar a tecnologia para estudar, para desenvolver um trabalho, para aplicar para alguma atividade do seu estudo, e até mesmo para alguma atividade de socialização, não é errado isso. Agora, qual é o controle que se tem sobre isso? Eu acho que é esse o tema que precisa ser debatido, sabe? O João Paulo colocou muito bem a questão da proibição da utilização dos smartphones em sala de aula. É algo unânime entre os professores, né? Melhorou exponencialmente a atenção dos alunos, de uma geração cada vez mais ansiosa, diga-se de passagem. Então melhorou exponencialmente a presença dos alunos na sala de aula. Mas como é que se vai introduzir? Porque essas crianças vão ter acesso às telas. Elas vão receber essas informações. Por isso que a questão da conscientização é fundamental, para que quando a criança receba esse tipo de desafio, quando ela seja desafiada a esse tipo de brincadeira perigosa, ela já tem informação, não, isso aqui não é bom para mim. Ok, vou usar a tecnologia, vou conversar com meu amiguinho, né? Vou estar lá no grupo de WhatsApp dos meus amiguinhos, não tem problema nenhum. Não, isso aqui não. A criança vai precisar, com a conscientização, entender o que é bom e o que não é bom. Vamos tentar enxergar nessa legislação um processo educativo que não é destinado apenas às crianças, embora seja o alvo principal deste projeto, a mira principal do projeto são as crianças e os jogos perigosos, as formas que levam risco eminente à vida das crianças. Mais do que isso, esse projeto passa a chamar a atenção também dos adultos, porque ele cria um período de conscientização
e a gente sabe que isso não fica restrito a uma semana, ou seja, acendeu-se. Hoje nós trabalhamos na questão da saúde muito com essa questão dos meses, com as cores e as patologias. Nós passamos a ter isso também, ou seja, peraí, se criou uma legislação para chamar a atenção de que o que as crianças têm na mão é um risco, não tem como o adulto também não perceber que ele, de alguma maneira, está se tornando vítima desse mesmo mecanismo. Então, a legislação vem em boa hora, é papel do Estado, sim, cria uma questão educativa, é uma questão cultural. Nós estamos passando por um período em que a gente está convivendo com algo que não tinha na minha geração quando eu criança era. Hoje muitas vezes eu me vejo preso aqui e não é só para o trabalho, não. Não tem aquela famosa brincadeira de que ninguém mais vai ao banheiro se não for acompanhado pelo celular? Olha o tamanho do prejuízo que isso causa em um adulto. E olha numa criança, então. Eu acho que a lei ela vem em muito boa hora e ela tem um efeito não apenas nas crianças, mas na família toda. Ela tem um efeito educativo, né? Educativo. Agora, no Brasil, eu quero saber da opinião de vocês de algo mais abrangente. No Brasil, há uma discussão sobre a regulação da internet. Tem gente que vê isso como uma tentativa de censurar, de censura, de limitar, né, as pessoas. Por outro lado, tem essa preocupação constante com o combate à pedofilia, com o combate a todos os outros tipos de crime, ao bullying, a ataques a minorias e qualquer pessoa, ou seja, mas também esse controle também social, na verdade, não seria bem um controle o nome, né? Mas também daria essa possibilidade de um maior cuidado em relação às crianças. Vocês são a favor disso, Lucas? Bom, primeiro eu preciso estabelecer que tipo de controle é esse, né? O que se quer com esse tipo de controle? É evidente que, por exemplo, você citou alguns casos, né? Pedofilia, são crimes, ponto. A gente vive, e a gente discutiu isso outro dia aqui, a gente vive em um Estado democrático de direito objetivo. O que significa esse objetivo? A pessoa precisa ser punida no exato montante daquilo que ela fez. Então, por exemplo, se ela incitou pedofilia na internet, é evidente que ela precisa ser punida por incitar pedofilia. Ela não pode ser cerceada de falar. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? A gente não pode confundir as duas coisas. Você tem que ter um controle sobre isso? Sim, mas o controle é o controle do ofendido também. O ofendido que vai buscar a reparação judicial, é o ofendido que vai... E aí a pessoa vai responder sobre aquilo que ela falou na internet. Passando a bola para o Messer, talvez até usei a expressão errada, na verdade não seria bem um controle, né? Seria uma regulação do uso da internet. E aí eu pergunto para vocês assim, no sentido de, não é necessário ter uma regulação mesmo desse uso, não está muito solto o uso, e aí os criminosos não estão tendo muita facilidade, até mesmo de abordar crianças, adolescentes, e nós temos visto aí casos, até essa semana aí um homem foi pego com imagens que ele distribuía pela internet de crianças sendo abusadas, pego em Blumenau. Então, ou seja, daqui a pouco uma regulação não vai dificultar o papel desses criminosos? Tem uma linha tênue aí entre regulação e controle. O que diferencia uma da outra depende de como a gente vai interpretar. Regular e controlar. Né? Qual é o sinônimo dessas palavras? Para a questão de tecnologia. O problema quando a gente fala de regular o uso das redes sociais ou de controlar isso, nós estamos vivendo um período no país em que a gente está tão focado, tão bitolado, de que isso só está relacionado à questão política, que nós não temos o alcance de perceber Exato. que não é a questão política que precisa ser regulada. Talvez essa é a questão menor até. Essa é a questão menor. Exato. Essa é a questão menor. Só que quando você fala de regular as redes sociais, é a primeira questão que vem. Então, nós estamos tão enveredados, estamos tão concentrados na questão política, que nós esquecemos que a tecnologia está sendo utilizada como uma ferramenta perigosa, como uma bomba a explodir na mão das nossas crianças. Então, eu creio que
eu acho que é urgente algum tipo de regulação ou então algum tipo de controle, sim. E não se leva essa questão de política, porque o direito à manifestação livre, ele tem que ser mantido, naturalmente com a responsabilidade. Muito bem, gente, esse foi o primeiro bloco. Na sequência, nós voltamos, inclusive, falando aí de mais questões envolvendo jogos de azar em escolas, entre outros assuntos. Esse é o programa Política em Foco, aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Comigo hoje, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, e também João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV. Um instantinho só e já já voltamos. Gente, estão comigo hoje aqui Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, e também João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma, e também do grupo ND, da NDTV mais especificamente. Vamos lá então. Olha, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana um conjunto de projetos com impacto direto na educação e na segurança aí das crianças catarinenses. Entre eles, ganhou destaque a proposta que autoriza a criação do Programa Educacional Fim de Jogo, voltado então para conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos e malefícios dos jogos de azar e apostas, prática que vem crescendo entre os jovens, especialmente por meio das plataformas digitais. O projeto de lei de autoria da deputada Ana Paula da Silva Paulinha, do Podemos, teve parecer favorável do relator, o deputado Thiago Zilli, do MDB, e recebeu o voto de apoio do deputado Vicente Caro Preso, do PSDB. E a proposta agora segue para análise da Comissão de Educação. Bom, o que acontece? A iniciativa busca inserir nas escolas estaduais debates educativos sobre os impactos do hábito de apostar, abordando desde questões financeiras até os riscos psicológicos e sociais. E segundo a deputada Paulinha, a medida pretende prevenir casos de dependência e endividamento, protegendo especialmente os adolescentes que muitas vezes não têm consciência das consequências do jogo. Eu acho que o que eu estava falando aqui agora me veio à cabeça o tal do jogo do tigrinho, né? Que todo mundo fala e conhece. Como tem gente endividada e como tem gente viciada nesse tal do jogo do tigrinho. É impressionante. E está aí ainda à solta, liberado para que as pessoas, né, possam apostar. E quanta gente tem aí se endividado e estragado aí praticamente sua vida com isso, né, Lucas? E eu incluo junto com o jogo do tigrinho as bets, né? Acho que a gente precisa incluir também a questão das bets das casas de apostas. E tem tanta gente endividada, e você tem razão nisso, que a gente tem um movimento no Brasil de fundação de grupos de ajuda de jogadores anônimos, né? Jogadores compulsivos anônimos. Há exemplo que a gente tem com os alcoólicos anônimos, né? Então, assim, é extremamente grande o número de pessoas impactadas, o número de pessoas que estão se viciando, se endividando nesses jogos, né? Porque eles se tornam um vício, né? A pessoa acaba se viciando nessas apostas. Então, tratar disso, evidentemente, é a melhor forma para você combater essa desinformação. Sem sombra de dúvida. Messer? Eu, em relação a vocês aqui, eu já sou de uma velha guarda aqui. Eu lembro jogava muito no jogo bem do bicho? Eu lembro o famoso e às vezes contravenção penal. Contravenção penal. Mas o Brasil viveu momentos, o famoso momento dos bingos, quem vai lembrar, que acabou com muitas famílias. E de repente o Brasil volta de novo a essa questão dos jogos. Como é que num país que permite sistema de jogo como os que temos aqui, como é que um país desse pode imaginar que as crianças também não serão alvo e não serão vítimas desse tipo de jogos? Então me perdoe, mas eu acho uma tremenda de uma irresponsabilidade o país manter um sistema de... mas outras culturas aí pelo mundo afora permitem isso. Mas não é argumento, né, Messer? Mas não é argumento. Se o outro faz errado, eu não preciso fazer, né? Então nós começamos com um problema muito mais sério. No bloco anterior nós falamos aqui de risco à vida. Esses jogos têm risco à vida também. É psicológico, mas tem risco à vida das pessoas que estão diretamente envolvidas com isso. Então, eu creio que é um passo, é uma forma da Assembleia, criando uma legislação como essa, dizer o seguinte, prestem atenção em que caminho nós estamos colocando nossas crianças e, consequentemente, nossos adultos. Eu não
embora os projetos sejam voltados às crianças, de novo, eu falo o que eu falei no bloco anterior. Eu não distingo isso porque afeta também os adultos. Eu vou até um pouco mais longe, viu, João Paulo, porque não é só questão você falou da questão de existir, de outras culturas, né, aceitarem e incentivarem esses jogos. O próprio governo, né? Porque quando o governo tem o seu jogo, a gente está falando da Mega Sena, né? O que é a Mega Sena se não um bingo institucionalizado do governo? Né? Só que daí é do governo, daí pode. Agora é interessante dizer o seguinte, que a economia também sofre. Eu acho que o primeiro ponto é nós abordarmos o quê? O reflexo psicológico, o sofrimento das famílias, mas muitas famílias estão endividadas e aí o que acontece? Os pais acabam não conseguindo pagar as contas, acabam se endividando, daqui a pouco começa a ter problema no emprego, ou seja, o país também sofre como um todo, né? É interessante dizer isso, destacar isso. É um problema das famílias, mas também do país, em todos os sentidos. E também a questão do impacto na saúde pública também, que isso tem causado, né? Então veja que é uma discussão que ela é muito maior. É claro que essa iniciativa é importante, já te passo a bola, João, ela fala de conscientização nas escolas, prevenção contra a dependência, combate à influência digital, apoio pedagógico, mas se as famílias têm que ser envolvidas como um todo, não só na escola, porque não adianta só a criança aprender na escola e essa informação também não ser passada para as famílias, né? Olha que, desse caso, olha uma criança na idade em que ela está, de formação do seu caráter, da sua postura, quando nós deveríamos ter nas escolas uma educação financeira, nós estamos tendo uma educação deturpada com relação a essa questão de jogos. E aí a criança vê na família essa falência e ela vai conviver na escola com uma competição de quem está nesses jogos, porque ali acaba provocando, fazendo uma divulgação tão ampla desses jogos, que a criança sente-se isolada ou fora daquele mundo se ela não fizer parte desses jogos, porque os coleguinhas todos estão jogando. Então, mais uma lei que tem um caráter pedagógico, que tem um caráter educativo, enfim, é mais uma lei em que não está voltada apenas para as crianças, mas também para tentar chamar a atenção dos próprios adultos para esse cenário, para esse lamaçal que a gente está vivendo com questões com jogatina e risco à vida, né? Eu acho que nós voltamos até para o debate do bloco anterior. Eu não consegui dissociar, eu estou nisso. Né? Exato, até porque é o seguinte, muitos influenciadores digitais são verdadeiros vendedores desses jogos, né? E muitas crianças, muitos adolescentes seguem esses influenciadores. E acabam sendo levados ao quê? Ao jogo, né? Ao vício, né, Lucas? E a gente tem que torcer, e espero que essas campanhas que sejam criadas, né, com a aprovação das leis nesse sentido, e concordo com o João Paulo, ela tem que abrir, ela tem que sair das escolas, inclusive não pode ser só para as crianças, mas a gente tem que torcer para que essas campanhas elas sejam tão atrativas, tão interessantes quanto são os divulgadores que você acabou de citar. Tem que utilizar nomes importantes, marcas importantes, a campanha de conscientização tem que ser tão boa quanto a campanha de venda desses jogos. Perfeito. Porque daí torcer para uma máxima que a gente tem, né, de que às vezes as crianças é que ensinam os pais, as crianças é que cobram o pai, sabe aquela coisa do pai tá sem cinto no carro? Pai, não joga no celular que é errado, pai. Existe ainda hoje, nos programas de televisão, aquela famosa recomendação. Este programa não é recomendável para menores de X idade. Qual é a importância? Isso virou, de forma tão isolada, aquilo ficou perdido na programação que é absolutamente ignorado. Não pode ser ignorado. Tá perfeito, Lucas, aqui. Não adianta criar uma legislação se você não tiver um acompanhamento dessa implementação dessa lei. Você precisa ter ações, precisa ter campanhas e, por isso, cria uma semana, cria uma legislação estadual e vai chamando atenção para isso. E o Estado de Santa Catarina, creio que seja vanguarda na criação dessas duas leis aí, que estão surgindo agora. Também nesse processo. Nós já somos vanguarda em muita coisa, na economia e outros aspectos, nós estamos muito à frente de outros estados. Então, também neste, acho que a questão de educação aqui, Santa Catarina ganha um ponto muito importante.
Gente, vamos falar um pouco também sobre a questão dos animais, que é um assunto que vem ganhando cada vez mais, e que bom. Tardiamente, mas que bom que vem ganhando mais espaço aí nos debates públicos, né? E que bom que isso mostra uma conscientização da sociedade, né? Então, por muitos anos, muitos e muitos anos, a questão da causa animal foi negligenciada, poucas pessoas aí se preocupavam, faziam algo, não haviam políticas públicas, não haviam, né? E aí começamos a ter um desenvolvimento nessa questão também. E a Assembleia aprovou nesta semana, na última terça-feira, um projeto de lei que cria novas regras para a circulação de cães aqui no estado. A proposta de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais e tem como objetivo aumentar a segurança de pedestres, motoristas e também dos próprios animais. O texto proíbe que cães circulem livremente em ruas, praças e demais ambientes públicos sem a presença ou supervisão de seus tutores. A regra, no entanto, não se aplica a cães comunitários, aqueles que vivem em locais públicos ou privados e que recebem aí alimentação e cuidados de mais de uma pessoa, mas não tem um tutor único, né? Geralmente coloca uma casinha ali no meio da rua, em volta das casas ali para cuidar. E o projeto aprovado agora segue para a votação da redação final, antes de ser encaminhado ao governador para a sanção. Gente, eu sempre tive essa ideia, né? Eu tenho muitos cães, revelar aqui, eu tenho 12 cães, né? Então, ou seja, e eu sempre observei essa questão das pessoas que liberam os cães para sair nas ruas, né? E como nós somos um país ainda que carece ainda de mais educação em relação à causa animal, constantemente você vê esses cães sendo envenenados, atropelados, maltratados, enfim, né? Eu acho que essa lei ela tem alguns pontos importantes. Elas protegem os animais, mas ao mesmo tempo também ela protege as pessoas também, né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham importante esse tipo de controle também? João, desculpa. Eu acho extremamente importante. A população de animais, ela precisa, os animais precisam, o Estado precisa ter um controle sobre isso. O Estado, quando eu digo, os governos. Nós temos, por exemplo, muitos avanços quando a gente está falando de animais de maior porte, né, como o gado. Nós precisamos urgentemente passar a tratar os animais, nós precisamos passar a respeitar os animais. E hoje o que a gente tem é um desvirtuamento na questão dos animais. Maus tratos aos animais, quando muitas vezes as pessoas acham, estão utilizando esses animais simplesmente em substituição a alguma outra carência, por exemplo. E, quando bem entendem, abandonam esses animais. Ou então, quando nós temos, e eu sei que eu vou pisar numa questão extremamente delicada, são as pessoas que se põem cuidadores de animais. Tu acaba de falar agora com os cães que você tem. Eu tenho certeza, você os trata e trata muito bem. Muito bem, mas trato mesmo. Pessoas que têm uma centena de cães. Sim. As ditas ONGs, que na verdade não estão. Então nós temos que ter um cuidado. Existem excelentes ONGs, fazem um trabalho magnífico, mas o Estado precisa ter controle sobre absolutamente todas estas. Uhum. Né? Então é uma lei, olha, é uma linha muito tênue para a gente tratar. Eu tenho cuidado em pisar nisso. Eu só gostaria de registrar o seguinte, assim, duas questões. Primeiro, o deputado Márcio Machado, ele tem feito um trabalho no Estado nessa causa animal extremamente importante. Uhum. Ele tem percorrido o Estado para discutir com os municípios, com lideranças nos municípios, essa questão da política pública de animais. Porque o João Paulo tem razão. Daqui a pouco a gente começa a proteger e cria uma população fora de controle de animais. E a gente não pode deixar isso acontecer, até por uma questão de saúde pública, inclusive. Então, sim, é preciso proteger os animais, sim, é preciso tratar bem os animais, mas também, sim, é preciso ter um controle sobre essa população de animais. E a bem da verdade é que, à exceção de algumas leis estaduais, isso tem se recaído muito mais aos municípios. Tem sobrecarregado, inclusive, municípios que têm, às vezes, regiões mais lá no cantinho do município, situações que estão começando a ficar fora de controle. Então é preciso que também tenha uma legislação, e o deputado Márcio tem trabalhado muito bem essa questão,
para que os municípios encontrem algum tipo de alternativa para fazer também esse controle populacional. Veja bem, não entenda aqui controle populacional como extermínio de cães. Não é isso. Você fala de castração, por exemplo. Por exemplo, de castração, Aham. de combater o abandono. Exato. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre combater e punir abandono. A gente tem muito pouca punição de abandono de animais. É que as punições elas são muito brandas, né? Você Ah, vê, são por muito exemplo, abandono é difíceis. crime. Mas aí você não, você vai ver a tipificação, você vai ver ali, as penas são muito brandas. Ainda são muito brandas as penas quando se fala em violência contra os animais. Isso qualquer quando tipo. alcança a pessoa que faz o Exato. abandono. Porque é muito Isso difícil. exatamente. Porque tu não abandona um animal no centro da cidade. Sim. Tu abandona lá no canto, onde não tem câmera de segurança, onde não tem prova. Enfim, então assim, acho que a gente tem que caminhar muito mais também nesse sentido de ter uma legislação mais severa e de facilitar a condenação, a punição, né, dessas pessoas que maltratam animais. Muito bem, gente, olha, eu quero agradecer a vocês, foi um prazer mais uma vez estar aqui à frente desse programa, assim, como sempre, né, uma alegria, porque a gente compartilha desse espaço com colegas tão bacanas e tão, especiais e que fazem um trabalho tão importante para Santa Catarina. Afinal de contas, nós temos uma imprensa aqui que trabalha muito. Então, quero te agradecer, Lucas, sempre um prazer, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, e também João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV. Como eu disse, o programa de hoje foi dominado aí pelo sul do estado, aí, tá? E aí é todo torcedor do Criciúma aqui, né? Torcendo para o Criciúma subir para a Série A, mas eu também não sou do sul do estado, mas também estou torcendo, assim como a Chapecoense também, se Deus quiser, né? O Avaí eu não sei se tem chance ainda de brigar. Mas enfim, gente, obrigado, é um prazer enorme. Esse programa é feito justamente para discutir assuntos que fazem diferença na sua vida. Lucas, até a próxima. Obrigado Marcelo, obrigado João Paulo. Para mim é uma honra estar aqui do lado de dois ícones, né, da comunicação catarinense. E, obviamente, obrigado também a você que acompanhou mais esse Política em Foco. João Paulo? Obrigado, sempre é muito bom. Obrigado por esse privilégio aí. E eu agradeço mais uma vez a vocês, sempre acompanhem a programação da TVAL. Além do Política em Foco, tem uma programação aí do dia inteiro, além, claro, da transmissão das sessões também, da Assembleia Legislativa, e você fica muito bem informado a respeito do que acontece no Parlamento, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Política em Foco.